Povo querido, seja bem-vindo a mais um encontro nosso. Sempre uma oportunidade tão gostosa a gente poder estar junto, poder estar conversando, trocando aí algumas percepções. É claro que eu ainda não estou ouvindo vocês no sentido de poder trocar as suas impressões, mas já tem gente me dando feedback, eu tenho recebido muitas palavras, palavras de incentivo, palavras de pessoas que têm estudado, famílias inteiras, adolescentes, adultos, e eu tenho ficado muito contente com isso. E aí eu quero já te incentivar a compartilhar. Compartilha o vídeo, compartilha as aulas, compartilha com quem é crente, com quem está na nossa comunidade, em outras comunidades. Compartilha também com quem nunca leu o texto bíblico ou com quem não tem nenhuma religião, com quem não é crente, tem curiosidade sobre a Bíblia, de compreensão, de compreender. O nosso desejo é tentar possibilitar a leitura, facilitar a leitura, para que haja entendimento da mensagem que foi passada. Então, a gente está junto nessa caminhada. E eu já te digo também que as suas perguntas podem ser colocadas no comentário. Meu e-mail vai ser colocado ali também, então você pode fazer perguntas mais elaboradas, talvez, no e-mail. No comentário não dá para responder muita coisa. Francimar, você colocou o comentário ali, e aí eu quero te agradecer pelo seu interesse, pelo seu cuidado, e dizer que no nosso próximo encontro eu tento falar um pouquinho sobre as questões que você colocou ali, tá bom? A gente tenta conversar um pouquinho sobre isso, e aí a gente vai tocando o barco. Deus abençoe, vamos iniciar o nosso estudo. Espero que seja abençoador para a tua vida. A gente está na aula 6, o rei que entrou na história. Nós vamos ler o primeiro capítulo de Marcos, os primeiros versos, de 1 a 9. E aí a gente vai tentar compreender de que maneira Marcos começa a apresentar esse rei. Que rei é esse? Que rei é esse? Numa terra e num tempo em que a nação e todos aqueles povos passaram nas mãos de tantos soberanos, de tantos reinos, de tantos poderes, de tantas forças, que rei é esse que entra na história, que participa e que se aproxima da vida daquele povo? É isso que Marcos está de alguma forma tentando nos mostrar, tentando nos dizer. Então vamos lá, Marcos capítulo 1 diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. É assim que João apresenta Jesus, diferente de Mateus, que escreve para uma outra audiência, diferente de Lucas, por exemplo. João, ele de uma maneira muito rápida, muito imediata, clara, já inicia a sua palavra, já inicia a proclamação das boas novas, a proclamação do Evangelho, a partir da apresentação de Jesus. Quem é esse Jesus? É isso que João de alguma forma está mostrando para a gente. Antes da gente conversar um pouquinho sobre essas questões que João coloca, sobre esses versos, deixa eu falar ainda sobre algumas questões a respeito do Evangelho de João, a respeito do Evangelho como gênero literário, conversar um pouquinho sobre isso. O Evangelho, a palavra, é uma palavra grega, e a palavra
traduzida seria boas novas, né? Seriam boas notícias, notícias alvissareiras. São boas notícias como aquelas notícias que eram dadas quando um rei nascia, quando um príncipe nascia, por exemplo, e aí o reino em festa levava para todos os povos, para todos os lugares, as boas notícias. As boas notícias é que um novo soberano estava no meio deles. A ideia do Evangelho é exatamente essa. Não é uma boa notícia como se você estivesse falando do clima para uma outra pessoa, falando que o sol está brilhando, que não vai chover. Não é isso. É uma boa notícia, é uma notícia que tem a ver com a vida social, com a vida do povo, com a possibilidade de dias melhores. Boas notícias que trazem esperança, boas notícias que trazem segurança. E é exatamente essa perspectiva e essa percepção. E é isso que Marcos começa a apresentar para a gente, princípio dessas boas novas, apresentando Jesus. Vamos conversar um pouquinho então sobre essas questões. O Evangelho, ou os Evangelhos, olhando para os 4 Evangelhos, eles são um gênero literário único, assim. Eles inauguram esse gênero aqui. E eles não são meros relatos sobre a vida de Jesus. Os autores dos evangelhos, eles têm uma intenção, eles têm uma intencionalidade. Por isso que a primeira intenção, quando eles narram sobre Jesus, não é a biografia de Jesus. E por isso que muitos fatos da vida de Jesus passam despercebidos, muitos fatos não são abordados, a gente não tem muitos relatos sobre a infância dele e sobre a infância e até o momento do seu ministério. A gente tem uma completa ausência nos evangelhos, porque os autores, eles não estão interessados em fazer uma biografia pormenorizada de Jesus de Nazaré. Eles estão interessados em apresentar uma mensagem, em proclamar algumas verdades, verdades fundamentais a respeito daquilo que Jesus foi, fez, é e continuará sendo. Por isso que a primeira intenção deles não é biográfica, mas é proclamativa, assim, é querigmática. E os evangelhos, eles contêm coleções de discursos, parábolas, testemunhos e relatos. E é para esses relatos que a gente precisa atentar. Então, se a gente fosse olhar para os autores e para os evangelhos, a gente vai perceber que cada autor, de fato, ele tem uma intenção. Porque quando o texto é organizado, quando o texto é elaborado, quando o texto é escrito, o autor, ele tem uma intenção na escrita do texto. Imagina o seguinte, imagina que você vai escrever a carta para alguém, uma carta para alguém. E aí, a gente, em geral, não lê a carta que a gente escreve para alguém aos poucos, aos pedaços, né? Você lê uma frase, e aí você medita, você lê a segunda frase outro dia, o terceiro parágrafo uma semana depois. Não, você lê a carta toda de uma vez. E na carta você percebe a intenção de quem escreveu. Da mesma maneira, os textos estão sendo escritos e os autores têm uma percepção. E eles escrevem a partir do quê? Se você olhar assim a elaboração dos relatos, você vai perceber que no primeiro momento houve um evento, e esse evento foi marcante. No caso, o evento aqui é Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Então esse é o evento. E aí o autor tem contato com as testemunhas que participaram, dos relatos, ouviram, que participaram dos eventos, que viram. Eles mesmos, em algumas situações, os autores foram participantes dessas situações. E aí, depois disso, é que os autores vão escrever. E quando eles vão escrever, eles vão organizar tudo o que eles ouviram. Porque imagina você escrever sobre a vida de alguém, sobre as palavras de alguém, sobre aquilo que esse alguém fez. Então, como é que vai se organizar? E a organização deles tem a ver com as suas finalidades, tem a ver com o propósito que eles dão. Eles escrevem organizados
para um público específico. No caso de Marcos, ele escreve para um público específico. No caso de João, ele escreve para um público específico. No caso de Mateus, ele escreve para um público específico. Você percebe que Mateus começa com a genealogia, utiliza muitos termos que para os judeus eram termos comuns, eram termos do dia a dia dele, eram ideias que eles entendiam, e é claramente para que a gente possa perceber que Mateus está escrevendo para os judeus. Ele quer que o judeu compreenda, ele quer que o judeu perceba. Marcos também tem a sua intenção e tem o conhecimento para quem ele está escrevendo. E ele tem uma finalidade, e a finalidade é levar o leitor até onde ele espera que o leitor chegue. Por isso que quando eu te chamo para ler o texto comigo, para compreender o texto, eu estou tentando, a partir daquilo que Marcos fez, conduzir você na direção daquilo que o autor do texto está nos colocando. Então, se a gente fosse fazer uma espécie de exemplo aqui, se a gente fosse dividir o texto dos evangelhos, dos 4 evangelhos, mas agora mais especificamente do evangelho de Marcos, se a gente fosse dividir o texto em 3 partes, você ia ver que 2 partes, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 10, ele está falando sobre os eventos do ministério de Jesus. Ele fala sobre quase 3 anos da vida de Jesus. A partir do momento que ele inicia o seu ministério, que ele se apresenta, até um determinado momento da sua trajetória. Então ele gasta ali 10 capítulos para falar sobre isso, se eu fosse dividir o Evangelho em 3 partes. 2 partes seria para falar sobre quase 3 anos do ministério de Jesus. E uma parte, do verso 11, do capítulo 11 ao capítulo 16, uma parte ele vai gastar para falar sobre os eventos da morte e da ressurreição de Jesus. Então preste atenção. Os eventos da morte e da ressurreição de Jesus não se passam durante muito tempo. Uma semana, pouco mais de uma semana. Então ele gasta 10 capítulos para falar sobre quase 3 anos. E ele gasta mais 5, 6 capítulos para falar sobre somente alguns dias, poucos dias. Está diante de nós, evidente, a intenção dele de nos conduzir entre todos esses capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 10, de conduzir o nosso olhar para aquela semana. Ele está tentando levar a gente para aquela semana é importante, aquela semana é marcante. É como se a gente estivesse vendo um filme no cinema, por exemplo, de 3 horas de duração. E aí o autor gastasse 1 hora, 1h30 para apresentar toda a história para a gente. E aí depois que ele conseguisse levar a gente até um determinado ponto, ele ia diminuir o ritmo do relato, do filme, para que a gente ficasse mais 1 hora só com aquilo que importava, só com aquilo que ele queria nos levar. É isso que os evangelhos estão fazendo, não somente o evangelho de Marcos, mas todos os evangelhos. Todos os evangelistas, eles têm na sua mente o evento da ressurreição de Jesus. Eles foram iluminados pela ressurreição. E iluminados pela ressurreição, eles precisam falar desse evento, eles precisam proclamar, porque é nesse lugar, é nesse evento, na morte de Jesus, na morte na cruz, na morte substitutiva de Jesus e na ressurreição dele, que Deus autentica autentica a identidade de Jesus, e por isso todos os evangelistas e Marcos vai nos conduzir nessa direção. Tá bom? Local e data. A gente já conversou na última aula sobre possíveis datas. A gente está falando aí entre 50, 60, quase perto de 70 depois de Cristo. Existem algumas controvérsias em relação à data, a gente não vai gastar mais tempo com isso, mas a gente está falando aí de muito próximo, inclusive, da vida ministerial e terrena de Jesus. Entendeu?
E provavelmente foi escrito em Roma. Uma compreensão é que a data está próxima da morte de Pedro e antes da destruição de Jerusalém por Roma, que se dá em 70 depois de Cristo. Então é antes da destruição e próximo da morte de Pedro, que deve ser por volta de 64 depois de Cristo. Ok? Por que foi escrita e para quem foi escrita? O Evangelho foi escrito para satisfazer o pedido urgente do povo de Roma por um resumo dos ensinos de Pedro. Lembra da aula passada, quando a gente leu aqueles documentos e aqueles testemunhos da história extrabíblica de Eusébio, de Irineu, de Clemente, de Papias, e no testemunho deles, todos eles tinham uma impressão, tinham uma compreensão, através daquilo que eles ouviram, através daquilo que eles pesquisaram, que o povo de Roma, quando esteve com Pedro, pediu para que fosse relatado, pedido para que fosse feito um resumo dos seus ensinos e que alguma coisa fosse deixada diante deles. Então, Marcos, que era o intérprete de Pedro e acompanhava Pedro por onde ele estava, ele parece que reúne essas palavras, reúne os relatos, reúne a compreensão que vai sendo dada a ele e apresenta Jesus, porque essa era a grande mensagem que Pedro trazia. Um resumo da mensagem de Jesus é uma apresentação de quem Jesus, de Pedro, desculpa. É uma apresentação de quem Jesus foi, porque a mensagem de Pedro, o conteúdo da mensagem de Pedro era a vida de Jesus. Era a maneira como Jesus viveu. E não somente a maneira como Jesus viveu, era o porquê Jesus veio, e porquê ele morreu, e porquê ele ressuscitou. Então é isso que de alguma forma vai se transformar no relato do Evangelho. Então, Marcos provavelmente é esse que caminha com Pedro e que traz para a gente esses relatos. O que está acontecendo ali em Roma, com aquela comunidade cristã? Possível, já respiram áreas de perseguição pelo Império, possivelmente já vivem esse tipo de drama. O clima social bastante turbulento, a invasão romana vai se dar em Jerusalém em 70 depois de Cristo, está muito próximo deles, então tem um clima de agitação social, tem a perspectiva de compreensão de quem é Jesus, como entender Jesus, como entender a morte que ele teve, como entender que alguém que se disse filho de Deus morreu do jeito que morreu, e nem todos viram Jesus ressurreto. Por isso os discípulos e por isso as testemunhas oculares. Então, quando eles diziam às pessoas sobre a morte, eles diziam também sobre a ressurreição, sobre a vida que Cristo recebeu de Deus. E isso precisava ser confirmado. Então, isso são os possíveis contextos da escrita ali do Evangelho. Ok? E um pouco, não vou gastar tempo com isso, mas falar um pouquinho sobre a religiosidade romana. O Império Romano era um império bastante vasto, poderoso, e é um império com muitas características interessantes. Era politeísta, porque era inclusivista, né? Trazia todos os povos, e os povos tinham as suas religiões, e não havia, por parte do império, uma dificuldade que as pessoas pudessem adorar os seus deuses e cultuar as suas divindades. Então havia uma interpenetração das culturas dentro do império, e isso fez com que muitas religiões locais elas se espalhassem por todo o império. E Roma acabava sendo o centro que essas religiões iam. Existia uma diversidade religiosa muito grande em relação a esses povos em Roma. O império era tolerante em relação aos diversos cultos, muitas vezes chegou a fomentar os cultos das regiões subjugadas, até um jeito de apaziguar os povos, né, que ali estavam. Então era uma forma de caminhar.
e só algumas poucas regiões tiveram cultos proibidos. Em geral, cultos que tinham sacrifícios humanos ou permitiam orgias, então em geral o Império ele proibia esses cultos. Havia uma preocupação nesse sentido. Tem alguns historiadores que vão dizer que inclusive a perspectiva cristã em relação à família e o cuidado com a família encontrou no Império Romano um lugar bastante interessante, porque havia essa preocupação também por parte do Império. Quando a gente olha assim de longe, parece que o Império era só uma bagunça e uma orgia, mas não, havia um cuidado também nessas questões. Mas eu não vou gastar tanto tempo aqui nesse sentido. Havia uma grande influência do helenismo, a gente já conversou sobre helenismo, sobre essa penetração da força grega, da cultura grega dentro daquele ambiente do Império, dentro daquele ambiente da Palestina também. Diversas regiões, religiões locais e estatais haviam desaparecido paulatinamente, mas começou a surgir também muitos cultos de mistério. Esses cultos tinham um caráter panteísta. O que é o panteísmo? O panteísmo é uma percepção religiosa que crê que Deus está em tudo, que Deus está em todas as coisas, em todos os lugares, que Deus e Deus é tudo, que o sol é Deus, que o mar é Deus, que todas as coisas de alguma forma são... Deus está em todas as coisas, mas não é a percepção que existe, por exemplo, na fé cristã em relação à onipresença. Essa percepção é de que todas as coisas, de alguma forma, é Deus. Ok? Na nossa compreensão, na compreensão cristã, Deus, ele tem caráter específico, ele é uma pessoa específica, ele não é uma coisa, ele não é uma força, ele não é um elemento criado, ele é distinto da criação, ele é diferente da criação, e essa é a afirmação que Gênesis faz para nós. Deus não é o sol, Deus não é a lua, Deus não é o mar, como criam ou como pensavam aqueles povos, e diversos entendimentos da divindade. Deus é uma pessoa distinta e ele tem caráter próprio, ele tem vontade, ele tem a consciência e ele se move e ele é o criador de todas as coisas. Então essas religiões com esse caráter panteísta e um caráter místico estático, né? E esse estático com X mesmo, porque é estático de êxtase. Então religiões que tiram ali a consciência e dão ali de alguma forma um determinado prazer através do êxtase que está acontecendo. Então, no Oriente também surge o culto ao imperador. E esse culto ao imperador foi problemático para os cristãos, porque isso lá em Apocalipse, inclusive, que vai criar uma certa dificuldade e perseguição para a igreja, porque quando a igreja afirmava alguma coisa a respeito de Cristo, ela estava se colocando numa rota de colisão com aquilo que as autoridades e a sociedade afirmavam a respeito do imperador. Ok? Então, sobre... Onde é que eu já coloquei? Desculpa. Então, alguns exemplos aqui. As religiões do Império, em um determinado momento, sofreu influência de diversas áreas e diversos lugares e diversas religiões. Cultos vindos do Egito, do Oriente. Então, cultos de Cibele, a grande mãe, de Átis, então Cibele aqui é a estátua, Átis, Osíris, Ísis, Mitra. Esses cultos e essas religiões, elas também em algum momento dialogaram com a fé cristã e influenciaram. A gente não vai conversar sobre isso aqui nos evangelhos, mas eu pretendo depois a gente ter um curso sobre história da igreja, e vocês vão ver que na caminhada da história da igreja houve muita interpenetração dessas religiosidades também na religiosidade cristã. Há uma crítica muito grande hoje, inclusive, com grupos que são anti-romanos, grupos
que se dizem cristãos, mas se dizem cristãos com fundo judaico, eles creem que houve muita interpenetração dessas realidades e isso de alguma forma maculou o cristianismo, isso manchou o cristianismo. Não vou dar exemplos agora, a gente gastaria algum tempo, mas depois a gente conversa sobre isso. Ok? Timothy Keller e também outros autores, eles vão apresentar o texto de Marcos, eles vão ver no texto de Marcos, e o Keller vai ver no texto de Marcos, uma estrutura bem interessante, que tem a ver com o livro que a gente está lendo, tem a ver com as discussões que a gente está fazendo. Ele vai dizer que o relato ele é apresentado em 2 atos simétricos. O primeiro ato, o rei sendo apresentado a partir daquilo que Marcos fala. Então a identidade de Jesus como rei sobre todas as coisas, a partir do capítulo 1, ao capítulo 8, e um outro ato simétrico, a cruz. Seu propósito em morrer na cruz, do capítulo 9 ao capítulo 16. Por isso, o título do livro é A Cruz do Rei. É um rei, mas é um rei que escolhe para ser a cruz. É um rei, mas é um rei que morre na cruz. E na visão desse autor, Marcos vai se organizando, olhando para essas questões e apresentando Jesus dessa maneira. É claro que a gente está falando de estrutura de leitura, então outros exemplos, outros vídeos, inclusive, que você possa ter acesso, outros autores, eles podem enxergar estruturas que possam ser similar a essa ou possam ter algum tipo de mudança em relação a essa. Mas, em geral, percebem exatamente que existe um rei, e um rei que se faz servo, e esse rei que se faz servo e a identidade dele é revelada em um determinado momento, ele tem um propósito, e esse propósito muito nos interessa. O versículo chave de Marcos é o capítulo 10, verso 45. Esse é o que os autores entendem como o verso central, onde Jesus define para os discípulos a sua trajetória, a sua caminhada, o seu ministério. O verso diz o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente não vai discutir esse versículo agora. Quando a gente chegar lá no capítulo 10, a gente vai gastar algum tempo nesse sentido. Mas ele já mostra que rei é esse, que tipo de rei é esse que está entrando na história. O texto já fala de alguém que não veio para ser servido. Então é interessante que Jesus, quando está falando ali para aquela audiência no capítulo 10, ele está contrapondo a mentalidade deles. Existe uma mentalidade que eles têm em relação a quem Jesus é. E nessa mentalidade que eles têm em relação a quem Jesus é, Jesus está dizendo o contrário. Jesus está dizendo o seguinte: olha, peraí, o Filho do Homem não veio para ser servido. Então tem alguma coisa que está acontecendo fora daquilo que Jesus está colocando. Jesus está contrariando a percepção e a expectativa deles. Ok? Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso tem muito a ver com a compreensão que eles têm a respeito de quem Jesus é e as expectativas que eles carregam sobre esse Deus que entraria na história. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho nesse momento agora. Marcos então nos apresenta Jesus ao longo das suas páginas, e ele inicia o verso no capítulo 1 dizendo: princípio do Evangelho, princípio das boas novas, as boas novas de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Esses 2 títulos são importantes, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora, mas ao longo da nossa leitura, ao longo do nosso estudo, a gente vai trabalhar com mais cuidado
a extensão desses termos, né? Hoje a gente só vai iniciar um pouquinho a apresentação. Marcos ele entra no texto de uma maneira rápida e fala isso, e ele fala Evangelho de Jesus Cristo. Nós chamamos Jesus Cristo como se fosse uma espécie de sobrenome, virou sobrenome, da mesma forma que a gente fala de Jesus de Nazaré, né? Virou uma espécie de sobrenome de Jesus. Mas Cristo ele não é um sobrenome, ele é um título. Ele é um título no grego. Cristo vem de uma palavra hebraica, Machia, que a gente translitera, a gente pronuncia como Messias, é o Messias. Então Cristo e Messias são as mesmas palavras, uma no hebraico, outra no grego. E a raiz dessas palavras significa ungido. Então é como se ele estivesse dizendo Evangelho de Jesus, ou ungido. E esse termo, essa compreensão sobre o ungido de Deus, ele sempre foi muito importante para o povo de Israel. Embora o antigo Israel ungisse profetas, sacerdotes, em geral esse termo também era colocado a unção. O ato de ungir era aquilo que se fazia sobre os reis. Lembra dos reis do Antigo Testamento, que foram ungidos? É aquilo que se fazia sobre os reis. E quando você ungia um rei, ele obtinha ali naquele momento não somente o sinal público da aprovação das pessoas, mas o sinal público da escolha de Deus. É como se Deus estivesse colocando ali as suas mãos dizendo o seguinte: esse é o meu separado, esse é o meu ungido, esse é aquele que eu escolhi. Então na visão do Antigo Testamento é isso que os judeus carregam e trazem nessa compreensão em relação ao termo, né? Cristo. E Filho de Deus é um outro termo que ele coloca, é uma afirmação da divindade, é uma afirmação de divindade. Não é filho de Deus como eu sou filho de Deus, ou como você é filho de Deus, ou como outras pessoas são filhos de Deus, mas é como se estivesse dizendo o unigênito filho de Deus, o único filho de Deus, aquele que está em relação com Deus, relacionado com Deus, em total harmonia, pela sua filiação. Então, é um texto que vai afirmar a divindade de Jesus. E para confirmar isso, o que Marcos faz? Marcos traz o texto de Isaías. E o texto de Isaías, ele fala sobre aquele que viria. Ele fala sobre o Messias que viria. Ele fala sobre o Filho de Deus que viria. E aquele que reinaria sobre toda a existência. Aquele que faria a sua vontade e que seria instrumento da vontade de Deus. Essas palavras de Isaías eram palavras que o povo tinha muita familiaridade, porque traziam a expectativa da revelação de Deus através dos profetas, a expectativa que foi caminhando ao longo de todos os séculos na vida e no coração daquele povo. Marcos ele compara, ele coloca João Batista como se fosse uma espécie de cumpridor dessa palavra. Ele é o cumprimento da profecia. Então, se João Batista é o cumprimento da profecia, aquele a quem João se dirige é o autor, é o que a profecia chama a atenção e o que a profecia fala sobre. Então, é uma afirmação extremamente audaciosa, extremamente grande, importante, contundente e séria que Marcos está falando e está fazendo a respeito de Jesus. O que é interessante nessa caminhada é que esse título Messias nos Evangelhos é um título com uma certa ambiguidade, com uma certa dificuldade nesse título. E a gente vai ver em diversos textos Jesus ele pedindo para as pessoas não falarem, não proclamarem, não dizerem a respeito daquilo que eles viram e dos sinais que eles viram, e também às vezes nem o chamar de Messias. Alguns vão falar, existe uma compreensão na teologia, e fala sobre o segredo messiânico, sobre exatamente Jesus, ele não proclamar com todas as vozes, e não deixar que proclamem com todas as vozes
que ele é o Messias. E por que isso? Por causa da ambiguidade do título. Por causa da dificuldade em relação à compreensão do povo sobre quem é o Messias. Porque quem é o Messias que eles esperam? E aí, vamos dar uma olhada nos textos que vai te ajudar nesse sentido. Então abre Marcos capítulo 15. A gente vai ver em Marcos capítulo 15, quando Jesus é preso, aliás, Jesus diante de Pilatos, você vai ver eles falando toda hora, repetindo alguns termos que estão acontecendo. Então, Marcos capítulo 15 está dizendo o seguinte, o verso 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, olha a pergunta de Pilatos: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações existem contra você. Essa expressão, se você é o rei dos judeus, ela vai acompanhar Jesus ao longo da caminhada, inclusive nesse capítulo 15. Se você continuar lendo aqui, quando Jesus é condenado à morte, no verso 6, está dizendo, ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? O título lá. Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Por que esse título está sendo colocado diante de Jesus? Rei dos Judeus, se ele está ali preso, se ele está ali vilipendiado, se ele está ali todo sofrendo aquela situação toda. A questão é que existia na mentalidade do povo a expectativa de um rei messiânico, de um rei que viria e que libertaria Israel, que restauraria o reino. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Leia lá comigo Atos no capítulo 1, rapidamente. Atos, capítulo 1. Jesus, ele já morreu, ele já ressuscitou e ele está diante dos discípulos. Então, vamos ler a partir do verso 1, porque aí a gente vai tendo uma noção de como as coisas vão se desenrolando. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?